Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Pergaminhos. Estamos aqui então para a gente gravar a nossa primeira aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a obra Política como Vocação e como Ofício do sociólogo Max Weber. Essa é a nossa aula inaugural. Queria aqui apresentar para vocês então a capa da nossa obra, Política como Vocação e como ofício. Essa que eu tenho em mãos é a edição da editora Vozes, com cerca de 145 páginas mais ou menos. Então é uma obra relativamente pequena, mas o Max Weber é um sociólogo, é um estudioso que tem uma profundidade muito grande no seu nível de conhecimento, e a gente vai explorar aqui algumas ferramentas que o Max Weber deixa para nós e que vai contribuir para o nosso curso de Introdução à Filosofia Política. Na primeira aula introdutória, na qual nós apresentamos para vocês quais serão as obras que serão trabalhadas nesse curso, nós mostramos para vocês um pouco do que é o objeto de estudo da filosofia política. A gente parte de uma dimensão muito especulativa, né? Nós temos nas ciências modernas uma separação entre filosofia política e ciência política. A filosofia política, que é essa a qual nós vamos estudar, ela tem um caráter mais especulativo. Ela trabalha mais com o significado, com as entranhas do poder. Ao passo que a ciência política ela é um pouquinho mais pragmática, ela trabalha um pouco mais com estatística, com números. Então a gente vai entrar, de fato, de forma bem profunda nos temas principais que concernem aí a filosofia política. Então vamos começar. Eu queria apresentar para vocês no slide a capa do nosso livro. Deixei aqui para vocês a referência do Max Weber, Política como Vocação e como Ofício. Essa aqui é a edição que eu tenho em mãos, é a edição da editora Vozes. Para começar, eu queria destacar aqui para vocês, para o início dessa aula, essa palavra vocação, a separação da palavra vocação e ofício, ela acontece na nossa língua portuguesa. Mas na língua que o Max Weber fala, que no caso é o alemão, nós temos uma palavrinha que ela é ambígua, e é a palavra Beruf. A palavra Beruf no alemão, ela significa tanto vocação quanto trabalho ou ofício. Então, vocação e ofício seriam a mesma coisa. Ou seja, se a gente tivesse uma capa desse livro numa versão alemã, seria aí política, Beruf, seria aí vocação e ofício, as duas palavras estariam juntas aí na linguagem no alemão. Então, de certa forma, essas duas palavras se misturam. Para essa aula de hoje, a gente vai trazer algumas contribuições do Max Weber, pensando qual é o papel do político de vocação, aquele que tem uma espécie de chamado ou uma inclinação para trabalhar com a política, e aquele que é de ofício, aquele que é remunerado e que trabalha. Então a gente tem um debate bem interessante nesse ponto de vista. Primeiro momento da aula, então, nós vamos trabalhar um pouco do contexto a qual esse livro foi escrito, qual que era o contraste da Alemanha no período, essa obra que é do ano de 1918, final da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver como é que estava a situação da Alemanha e por que esse debate que o Max Weber traz, ele tem importantes contribuições aqui para o nosso curso. Eu falei para vocês de antemão que esse curso vai ter uma abordagem um pouco histórica, né? Meio que cronológica. A gente vai seguir uma ordem, uma linha do tempo. Então, por que eu escolhi uma obra que ela é contemporânea, que está tão perto de nós, se pensarmos assim num recorte histórico, para iniciar essa aula? Justamente porque o Max Weber ele traz contribuições que são muito atuais para os nossos dias. O Max Weber ele consegue enxergar um pouco mais de perto do que os outros autores que nós vamos tratar, daquilo que é a política hoje, com esse estado moderno que nós temos hoje. Então, por estar mais próximo de nós, a gente vai ver primeiro um paralelo um pouco mais próximo com os nossos dias, e depois a gente vai perceber como que nós chegamos a esse estado de coisas dentro da política, dentro da filosofia política, como que o pensamento foi sendo modelado. Então, de certa forma, começar com política como vocação e ofício, ela obedece uma certa ordem que nós vamos seguir aqui. E para a proposta do curso está bem trabalhada. Então vamos avançar aqui para a gente entrar no contexto dessa obra. Isso aqui é muito importante. Durante a aula eu vou movimentando aqui a minha webcam, porque eu vou ficar sempre entre as páginas do slide e eu vou ficar movimentando de vez em quando aqui a minha tela. Vamos lá. Então a primeira coisa que se faz necessário para a gente começar, colocar os nossos pés no chão, vamos ver onde nós estamos localizados no tempo histórico. Nós estamos falando do sociólogo Max Weber aqui nessa aula. O Weber que nasceu no ano de 1864 e morreu ali em 1820. E esse recorte temporal da vida do Weber é super importante para a gente entender qual era o debate dos seus dias. Nós estamos aí num período em que a Alemanha estava encerrando o período da Primeira Guerra Mundial.
e a Alemanha ficou conhecida como a grande vilã dessa guerra. Se você lembra um pouquinho aí da história, ali do ensino médio, quando a gente trata ali de Primeira e de Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi obrigada a assinar o chamado Tratado de Versalhes. O que esse tratado dizia? Ele dizia que a Alemanha ela era a grande responsável pela causa, por ter causado a Primeira Guerra Mundial, e ela teria que pagar algumas sanções ali para os países, as nações que foram vitoriosas. Dentro desse tratado, nós temos algumas nações, as que saíram vitoriosas, nós temos a Inglaterra, nós temos os Estados Unidos da América, e nós temos também a França, que foram os três grandes vitoriosos. Tiveram outras nações também que estavam com os aliados, que foram as grandes vitoriosas, e as grandes sanções econômicas, elas ficaram para a Alemanha. Nesse ambiente, aparece o Max Weber, que já está no final da sua vida. Ele morreria no ano de 1820, portanto, cerca de um ano e meio antes da sua morte, ele vai escrever essa obra. A intenção desta obra do Max Weber não é, a princípio, tratar especificamente somente da Alemanha. Ele está diante de uma palestra, uma espécie de palestra. Ele vai ali palestrar para alguns jovens que estão futuramente sendo licenciados para o serviço militar. E o objetivo do Max Weber, então, é discutir questões de ética na política, algumas questões que são de ordem mais, vamos dizer assim, mais especulativa. Tá? Então, o objetivo primeiro do Max Weber não era falar especificamente sobre os conflitos, sobre o final da Primeira Guerra Mundial, se o Tratado de Versalhes era correto ou não. Tá? Isso é importante para nós. É importante primeiro a gente pensar nesse contexto, porque a gente consegue agora se localizar e saber mais ou menos o que está acontecendo em volta, em torno do Max Weber. É um período que, sobretudo, nós estamos vendo diversos tipos de políticos que são mais carismáticos, que estão ascendendo ao poder. Né? Então, o debate político está muito em voga na Alemanha, as pessoas estão passando a discutir mais a vida política. Então, a obra nasce no momento de crise profunda do Estado alemão, com a derrota da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 1914 e que acaba em 1918. A Alemanha vai passar por um novo estágio na sua política nacional, que é a fundação da República de Weimar. E essa nova república ela termina com um período muito grande de um império muito grande que a Alemanha tinha, e a partir de agora a Alemanha passa a ser uma república. É o sistema de governo que vai gerir agora a Alemanha. Então a sociedade vivia com uma descrença nas instituições e também havia a radicalização da política. Se a gente fizer aí um avanço no tempo, ainda que pequeno, mais ou menos anos de 1932, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver a grande ascensão de um partido chamado Partido Nazista, que futuramente traria a ascensão aí do Hitler e teve todo o problema que foi causado na Alemanha com a perseguição aos judeus e tudo que aconteceu e desencadeou na Segunda Guerra Mundial. Então, o terreno ele é fértil para tratar de política. A Alemanha do início do século XX é um ambiente propício para se discutir questões como nacionalismo, discutir qual que é a política correta, qual que é a política ideal. Mas aqui vale um parênteses para nós. Falar de Max Weber e falar de política não é falar de um idealismo, tá? Nós não vamos tratar aqui de grandes idealizações, o Max Weber ver qual seria a Alemanha ideal. Nós vamos partir de um caráter, até certo ponto, um pouco pragmático. Max Weber ele é muito realista, ele é bem positivo nesse sentido de falar como as coisas realmente são. Então, se fosse aproximar Max Weber de um outro autor, de um outro filósofo, eu aproximaria ele muito mais ali do filósofo Maquiavel do que aproximaria ele, por exemplo, do idealista como Platão. Então ele está mais para Maquiavel do que para Platão. Ele está mais próximo de um realismo, aquilo que a gente chama de realismo político. Eu vou parar aqui essa aula e abrir um parênteses aqui e pedir para você que está participando dessa aula, para você deixar o seu like. Esse material aqui dá muito trabalho para preparar, para organizar essa aula. Esse curso foi preparado para vocês, vai ficar gratuito aqui no YouTube. Só peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você achou da aula, o que você compreendeu. A gente vai trabalhar aqui com alguns termos um pouco mais políticos, mas devagarinho a gente vai se familiarizando com alguns conceitos da filosofia política. Deixe o seu comentário aí, o que você achou da aula e o que você espera também das próximas aulas que virão. Então, o Weber está diante de uma pergunta decisiva no cenário alemão. Havia uma dúvida entre a população de quem deveria governar e como deveria governar. Afinal de contas, a Alemanha é uma nação que foi destroçada na Primeira Guerra Mundial, ela também causou muitas mortes, mas ela termina a guerra como uma espécie de derrotada da guerra. E agora algumas questões políticas estão em voga diante aí dessa população alemã. Agora nós vamos para algumas definições que são bem caras e que são bem importantes para o conceito da política weberiana, né? Para o Max Weber, então, essa palavra política,
que é uma palavra que ela vai mudando ao longo do tempo, diferentes filósofos pensavam essa palavra de forma distinta uns dos outros, dependendo da época em que fizeram a sua filosofia. O Weber entendia que muitos filósofos tinham uma definição que era mais idealista da política, que ele chamava de definições finalísticas. Os filósofos, então, segundo Weber, eles entendiam a política segundo o seu fim último, ou seja, para que a política servia. Então, algumas pessoas definiam política como a busca pelo bem comum, busca pelo bem coletivo. O Weber vai na contramão. Ele traz para nós primeiro uma definição um pouco mais realista. Para o Weber, política é aspiração pela condução, ou seja, o desejo de alguém que quer conduzir o Estado ou de alguém que quer ter influência na condução do Estado. Então veja que a definição dele é muito mais realista e mais pragmática nesse sentido. Agora, a definição de Weber de Estado. Weber diz o seguinte, que Estado é uma comunidade humana que dentro de um determinado território reivindica com êxito o monopólio do uso legítimo da força. Então, para o Weber, o Estado seria, então, essa espécie, esse corpo artificial, formado pelas instâncias de poder que nós conhecemos, mas tem uma característica bem interessante no Estado, segundo Weber, que caracteriza o que nós chamamos hoje de Estado moderno. É esse Estado que usa o monopólio da força. Então, o Estado, de certa forma, ele consegue se manter através do uso legítimo da força. Ou seja, só o Estado ele tem essa prerrogativa de usar a força. Vamos pensar num exemplo que é o seguinte. Se algum de nós tentássemos usar a força para tentar impedir alguém de fazer algo, o Estado poderia intervir se ele entendesse que os seus planos estavam sendo, de certa forma, prejudicados. Então, esse monopólio legítimo do Estado ele acontece porque o Estado tem a prerrogativa de usar a força para defender, por exemplo, um país, defender, por exemplo, fronteiras do seu território. Então, só ele tem essa prerrogativa do uso legítimo da força. Ele é legítimo porque, de certa forma, sei que é redundância, mas é dizer que ele é legitimado. Ou seja, existe uma autorização para que ele tenha esse poder. E quem dá essa autorização são justamente as pessoas que fazem parte da estrutura de um país, de uma nação. Nós conferimos ao Estado o direito de usar o monopólio da força para defender as fronteiras e defender também a nossa, por que não dizer a nossa integridade, de certa forma. Então a violência para o Max Weber é um meio muito importante para a manutenção do poder. Ele diz, violência não é o fundamento, mas é uma espécie de instrumento último do Estado para a sua legitimação. E por último, nós temos o Estado moderno centralizado com a coerção. É muito difícil, embora possa acontecer em determinados momentos, que alguém consiga desestruturar, desarticular o chamado Estado moderno, porque ele é muito bem formado, ele é muito bem constituído. Então ele tem, por exemplo, forças armadas à sua disposição, ele tem o direito, a prerrogativa tanto de se defender, quanto de usar a força quando lhe convém para a sua própria defesa. Nós vamos avançar. Eu não sei se você consegue perceber, já com esse caminho que nós já trilhamos aqui nessa aula, o quanto é filosófico e aprofunda a discussão sobre quais são os limites do Estado. O Weber deixa algumas brechas para nós pensarmos aqui e trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, de pensarmos que o Estado muitas vezes ele usa a prerrogativa da força e nós precisamos pensar até que ponto vai o uso da força do Estado. Bom, o Estado vai usar, por exemplo, forças armadas para poder manter a ordem. E nós também, como pessoas que fazem parte dessa estrutura, dessa esfera de concentração do poder do Estado, nós temos um poder que ele é, de certa maneira, limitado. Nós só podemos usar a nossa força até o momento em que nós não prejudicamos esse Estado que ele é soberano. E agora a gente vai entrar ainda mais profundo nessa discussão quando a gente pensa, segundo a visão do Max Weber, nos tipos de dominação. Então, veja que o Estado tem um poder muito grande e a ele é conferido. Nós se deixamos governar. Damos autoridade, damos legitimação. Nós legitimamos o Estado para que ele nos defenda da melhor forma que ele puder. Nós damos essa prerrogativa a ele. E o Max Weber vai discutir agora a questão dos tipos de dominação. Para o Max Weber existem 3 tipos de dominação. A primeira é a dominação tradicional, a segunda é a dominação carismática e a terceira é a racional legal. E eu queria que você fizesse esse exercício aqui comigo, de pensar em que tipo de dominação nós estamos. Porque o que nos parece é que, às vezes, pensando aqui em política, que nós estamos transitando entre um tipo de dominação e outra. Então vamos agora analisar quais são esses tipos de dominação. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos lá então. Segundo a visão Max Weber. Deixa eu puxar aqui minha web para cá. Então, na dominação tradicional,
nós temos um poder que ele é legitimado segundo costumes, segundo a herança e segundo a continuidade. Pensa, por exemplo, na figura de um rei. Por que um rei governa? Por que ele tem a prerrogativa e o direito, a legitimidade de governar? Você pode me dizer, bom, porque o rei ele é um herdeiro. Ele um dia foi um príncipe, que era herdeiro de um trono. Seu pai, por exemplo, pode ter morrido. Então, por herança, ele tem direito a esse trono. Então, nós temos um tipo de dominação na política que nós chamamos de dominação, segundo a visão do Weber, de dominação tradicional. É um tipo de herança, um tipo de continuidade e, por costume, nós nos sujeitamos a alguém, simplesmente por ser uma tradição, uma manutenção de um poder que já estava constituído. A segunda perspectiva, o segundo tipo de dominação para o Weber, que acho que esse vai ser é um exemplo que chega mais um pouquinho próximo de nós, é o tipo de dominação que ele denomina como carismática. A carismática ela é uma autoridade pessoal de uma liderança excepcional. É aquele político que tem carisma, que ele consegue com as suas palavras persuadir, pode ser, por exemplo, desde um discurso demagógico, ele consegue convencer as pessoas. Então, esse fato dele falar bem, dele ter uma autoridade pessoal, faz com que nós demos a ele aí, então, o direito, a prerrogativa de governar e de ter um tipo de dominação sobre nós. Então, nós nos sujeitamos a ele por conta do seu carisma. Parece um pouquinho mais com a política que nós temos hoje, pelo menos aqui se tratando da política brasileira. E o terceiro tipo, que é o que nós estamos, embora ele transite entre o segundo e o terceiro, é o tipo de dominação que o Weber denomina como racional legal. Então, nós nos sujeitamos, nós nos deixamos governar alguém por causa das normas, por causa da burocracia e por causa da impessoalidade. É o tipo de dominação por lei, por exemplo. A gente vota em alguém, então a gente confere por lei o direito, de forma burocrática, de forma normativa, por lei, o direito de alguém nos governar. Então veja que esses tipos de dominação, eles foram mudando ao longo do tempo. Se a gente pensar, por exemplo, na Idade Média, período ali do feudalismo, era muito mais por costume, por tradição. O líder de uma tribo, ele arrogava para si o direito, a prerrogativa do poder, as pessoas conferiam a ele porque ele era um líder que protegia as fronteiras, era um líder carismático, mas que também tinha direito por herança, era filho de um outro rei, e assim o trono era passado de forma sucessiva. O carismático ele acontece muito, principalmente com políticos que são mais populistas, né? Aqueles que têm mais o apelo popular, eles convencem, têm um discurso demagógico e conseguem convencer as pessoas aí através do seu carisma. E o racional legal, que é o que nós temos hoje, através das leis da burocracia, a gente vota em alguém e a lei confere a ele o poder e nós nos sujeitamos, então, para que essa pessoa possa governar. Agora nós vamos entrar aqui numa seara, em um dilema que é bem profundo nessa obra do Max Weber. Toda essa construção daquilo que nós já identificamos como Estado moderno, como essa máquina agigantada, com toda essa burocracia para governar, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo e ela trouxe as suas consequências. Aos poucos, essa máquina estatal ela foi se estruturando. E quais são as consequências de termos um Estado tão grande? Hoje nós temos o que o Weber dividiu aí, de política de vocação e política por ofício. A política por vocação, a gente poderia falar daquela pessoa que tem uma certa inclinação para trabalhar com a política, tem uma certa paixão para trabalhar nessa área. Mas também existem os políticos de ofício. E como é que nós chegamos a essa grande estrutura que nós temos hoje, chamada Estado moderno? O Weber diz na sua obra que, com o passar do tempo, com o concentrar de poder, os políticos ficaram cada vez mais preocupados com a sua manutenção. Então a sua preocupação não era mais se ele tinha um carisma ou se ele era a pessoa certa para governar. Existia uma certa preocupação em manter o seu poder. E como que você legitima e consegue consumar o seu poder por mais tempo? Através de cargos. Nós temos hoje aí o serviço público, muitas pessoas que trabalham para o governo, e essas pessoas aos poucos foram ganhando recompensas, elas foram se estruturando, foram fazendo carreira com a política, e hoje elas ficam lá para poder legitimar o poder do governante. Olha como que uma coisa leva a outra. Então imagine um político que ele deseja se manter durante muito tempo no poder. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir cargos para alguns colegas, para alguns apadrinhados, vai distribuir esses cargos para ele e essas pessoas elas vão mantendo a estrutura durante muito tempo. Então se torna uma espécie de ciclo vicioso. E aí a gente chega agora num debate que a gente vai para o campo da ética. E é aí que nós chegamos na última parte dessa aula, de dois conceitos que o Weber chama de ética de convicção e ética de responsabilidade. Ética de convicção é fazer aquilo que é justo, aquilo que é direito, aquilo que é correto. E ética de responsabilidade é a capacidade de arcar com as suas decisões. Vamos pensar que um político, que um governante, ele pode entrar em contradições ou pode também entrar em decisões que tenham seus próprios dilemas.
A gente pode pensar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos acabaram de perder o seu presidente, que era o Franklin Delano Roosevelt, e o Harry Truman assumiu o governo dos Estados Unidos com uma grande decisão nas mãos, vamos dizer assim, com uma bomba nas mãos. Ele deveria decidir, então, pelo ataque dos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. É uma decisão difícil, que poderia consumar a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, mas, ao mesmo tempo, uma grande parte da população japonesa seria morta com aquela decisão. Então, existem momentos, segundo Weber, que o político vai ter que tomar decisões baseadas em dilemas éticos, mas que ele deve sempre pensar na questão da responsabilidade. Uma decisão tomada por ele pode influenciar toda uma nação, todo um país, e existem pessoas que podem ser prejudicadas. Então, essa é a ética da convicção e a ética da responsabilidade, segundo a concepção do Weber. Bom, chegamos então ao final da nossa primeira aula. Nós debatemos aqui política como vocação ou como ofício, baseado na obra de Max Weber. Então, só para resumir aqui, nós mostramos então como que essa construção do chamado Estado moderno ela foi crescendo através da burocracia, através da distribuição de cargos. Nós temos a política da forma que ela está montada hoje. A gente pode pensar, para concluir essa aula, na questão dos novos atores que participam da política. Hoje, por exemplo, você pode ter um grande cargo político sem você ter uma formação política, por assim dizer. E essa democratização colocou jornalistas no poder, colocou advogados, colocou todos os homens que trabalham no meio jurídico, pessoas que têm formação, pessoas que não têm formação, até analfabetos também. De certa forma, houve uma democratização e uma ampliação. Mas, ao mesmo tempo, o Weber traz essa conotação desse problema, essa problemática que acontece, de nós temos muito mais políticos hoje de ofício do que de vocação. Muitas pessoas têm a política hoje como uma renda, como um simples trabalho, o que de certa forma diminui um pouco a força do debate mais intelectualizado, mas isso é um papo para uma outra aula. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula aqui, a nossa introdução. Debatemos então alguns dilemas éticos na perspectiva sociológica e filosófica de Max Weber. Coloca nos comentários aí o que você achou dessa aula, o que você espera da segunda. Na segunda aula deste curso, nós voltaremos no tempo, sairemos ali do século XX e nós iremos diretamente para a Grécia Antiga, ver o que Sócrates e Platão tinham a dizer de uma república ideal que surgiria, que seria uma ideia, né, que surgiria ali por Platão e como que ele via a política na sua forma idealista. E eu te espero, então, na próxima aula. Até o próximo vídeo.